Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é assessoria de imprensa e mídias sociais. Quais são os desafios das agências de publicidade com as mídias sociais? Essas novas ferramentas mudam todo o jogo e todo o trabalho que essas agências têm feito? A minha convidada de hoje vai explicar tudo direitinho pra gente e dar muitas dicas para vocês. Já estou aqui com a minha convidada, Priscila Monteiro, Relações Públicas, e que tem muito para contar para a gente sobre essa nova era com as mídias sociais. Bem-vinda, Pri! Ai, muito obrigada pelo convite, Paula. Nossa, a Pri... Bom, a gente já se conhece há um tempo. Muito tempo. Muito tempo. E a Pri tem uma história muito legal, porque você está em vários lados, né, Pri? Conta um pouco como é que tudo começou. Eu sei que você veio migrada do Rio de Janeiro para cá, mas qual que é a tua formação? Vamos entender um pouquinho essa cronologia toda aí. Sim, é muito curioso porque eu sou jornalista, né? Eu estava acostumada a ficar onde você está. Então, eu fui editora de moda do Jornal do Brasil, que era um jornal muito importante. No início dos anos 2000, trabalhei com a Danusa Leão, Uau. fui ghostwriter da Carmen Marinque Veiga. Então, esse mundo da escrita, de investigação, de entrevistar as pessoas, era um mundo que, para mim, era apaixonante e era a minha meta. Eu, adolescente, eu queria ser isto. Uhum. Eu estava lá tranquilamente quando uma headhunter me ligou e fez uma proposta para eu ir para a L'Oréal. No início, eu demorei assim, a aceitar a ideia. Depois eu pensei melhor, falei, eu acho que eu vou aceitar esse desafio. E foi maravilhoso, eu me encontrei. Você fez uma migração de carreira. Sim. Já, então? Você já fez recalculou rota ali, né? Exatamente. Tudo começou ali em 2004, eu fui para a L'Oréal, assumi a divisão luxo da L'Oréal. Então eram marcas incríveis, Lancôme, Giorgio Armani, Ralph Lauren, os perfumes incríveis. Fizemos muitos eventos, muitas ativações. Eu aprendi fazendo e fui fazer uma pós-graduação na SPM em comunicação empresarial, ainda morando no Rio, para ficar mais equipada, eu acho que a gente tem que buscar sempre a formação naquilo que a gente se propõe a fazer. Eu acho que o dia a dia é importante, a gente aprende fazendo, mas ter teoria eu acho também muito importante. Uhum. E aí depois você ficou quantos anos, né, no grupo, na L'Oréal? Eu até esqueci de falar que eu também tenho uma pós-graduação em moda, que eu também acho muito importante ter esse estofo de história que me ajuda muito no meu dia a dia. E na L'Oréal eu fiquei 6 anos. Tá. E aí a minha carreira... Rio. No Rio. E minha carreira, quando eu vim para São Paulo em 2010, foi também sempre uma headhunter me achando do nada. Que legal. Então, isso é outra coisa que eu acho muito importante. A gente ter em mente que o que nós fazemos no nosso trabalho sempre tem alguém vendo e tem alguém nos recomendando para alguém. Uhum. Então, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, onde a gente está, é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque tem alguém olhando e pode nos indicar para uma coisa muito legal. Entendi. Então, eu nunca procurei e as coisas foram acontecendo para mim, porque eu sou uma pessoa que visto muito a camisa. Eu sou apaixonada por trabalhar, eu mergulho naquilo que eu estou fazendo. Então, na L'Oréal, eu mergulhei na história das marcas, inventei coisas, não tinha influencer, nem blogueira. Outra época, né? Outra época. E daí de lá você foi para Dior? Não, eu fui para Louis Vuitton, que é do mesmo grupo da LVMH. Louis Vuitton, na época, o escritório América Latina era baseado em São Paulo e eles queriam criar um hub de PR baseado aqui que pudesse atender toda a região, os PRs de cada mercado, inclusive a PR do Brasil. Então, eu assumi esse cargo de supervisão, criei um departamento que não existia, cuidava da África do Sul, porque, por incrível que pareça, a África pertencia à América Latina, porque era um país com o mesmo estágio de desenvolvimento. Fazíamos México, Argentina, Chile. A Louis Vuitton tinha lojas já em vários lugares, até Aruba tinha também. Então, eu fiquei cuidando disso. Então, eram muitas viagens para a França. Então, eu usava todo meu conhecimento que eu tinha adquirido na L'Oréal, desse contato com o escritório central, e principalmente franceses, É isso que eu ia te falar. Você já falava francês? Não, isso é outra coisa que eu fui buscar quando eu entrei na L'Oréal. E não precisava, porque a língua oficial era o inglês. Tá. Sempre nas multinacionais francesas, a língua oficial é o inglês. Tá. Mas acabou a reunião, os franceses estão ali, eles falam. E eu falei, eu não vou ficar boiando nessa conversa. Então, eu fiz por minha conta, inclusive não era algo oferecido, porque eles diziam, não precisa, porque Você aqui fala é o inglês. Tá fluente, tá tudo certo. Então, a gente tem que buscar sempre o nosso desenvolvimento
pela gente, não tem que esperar que alguém dê. Então, eu fui fazer meu curso, estudei, e até hoje, ou eu faço um pouquinho de conversação, meus podcasts, ouço muito podcast em francês na academia. Tô sempre tentando não perder, porque é natural, né? Se você não usa, você acaba enferrujando, mas eu aprendi ali. Mas eu nunca usei o francês no trabalho. Tá. Até hoje, por coincidência, antes de vir para cá, a Anne-Laure, que é a diretora do Cheval Blanc Hotéis, que eu atendo na minha agência, me ligou e ela fala em francês. Ah, que legal. Mas assim, ela sabe que o meu francês não é assim, né? O meu inglês é melhor. Sim. Mas eu me comunico super bem, então fiquei conversando com ela em francês. Que delícia, né? Eu acho ótimo. E aí, de Louis Vuitton, Dior. A Dior estava assumindo, veio uma diretora internacional assumir a marca. Naquela época, Dior, moda e beleza, eram 2 silos que não se falavam. Entendi. E essa pessoa veio para assumir tudo. E ela queria um PR interno, que não fosse só uma agência externa para cada lado, alguém que tivesse a visão global. Foi perguntar para o meu diretor na Louis Vuitton, porque a Louis Vuitton, dentro do grupo LVMH, é como a Gucci dentro da Kering. É realmente a marca, a marca que... É a cereja do bolo, né, ali. Sim, e é quem vai puxando, né, a locomotiva que puxa os vagões. Então, todo mundo procura muito a Louis Vuitton na LVMH para pedir indicação e tudo. E aí ele foi me perguntar, e foi muito engraçado que eu falei, mas François, eu? Aí ele, como assim? Mas você tá com a gente e tal. Eu falei, mas eu amo beleza. Eu tenho 6 anos de L'Oréal. Ele, eu tinha esquecido que você passou pela L'Oréal, porque na Louis Vuitton era só moda. Sim. Eu falei, sim, eu conheço tudo de beleza, eu amo. E assim foi, eu fiz várias entrevistas e acabei indo para Dior, fiquei 8 anos. Nossa, eu lembro, Dior, semanas de moda, enfim, aquele frisson todo. E aí você fez mais uma mudança, que é o que a gente quer falar aqui, eu quero que você conte. O que é a sua agência? Porque, Pri, as pessoas, elas têm hoje em dia muita dificuldade de... Antes, os profissionais, a gente imaginava que eles tinham aquelas denominações, né? Aquela pessoa fazia isso, aquela outra fazia aquilo. Então, assim, a jornalista, a estilista, a assessora de imprensa e tudo mais. Mas hoje, tem muita gente que não sabe como funciona uma agência de relações públicas hoje, que tem que lidar com clientes grandes, clientes pequenos, tem que lidar com todo esse mundo de influenciadoras digitais, tem que lidar com espaço físico, né? Nas revistas, enfim, nas propagandas, assim... Então, assim, como é que foi? Você resolveu o que você queria e já poderia e já estava preparada para ter a própria agência. Como é que aconteceu tudo isso? Foi exatamente a pandemia. Eu já estava pensando um pouco nisso antes da pandemia e a pandemia me fez refletir bastante. Porque eu estava chegando aos 50 anos e pensando, qual o next step, né? 8 anos maravilhosos, né? Sim, uma claro. Marca que eu acho que incrível. É admirada por todo mundo, mas... né? De novo, o que vem depois? E eu nunca tive vontade de morar fora, porque as minhas relações, e esse é o trunfo do Relações Públicas, são os relacionamentos. Então, a minha força sempre esteve no Brasil. Eu falei, e com filho, etc. Então, eu falei, o que eu posso fazer e que vai me dar, assim, uma carreira meio que para sempre? Porque quando você é dono do seu próprio negócio, não tem fim, não tem limite. Então, eu já estava conversando internamente, veio a pandemia, que foi ótimo eu ainda estar trabalhando, porque imagina abrir um negócio em plena pandemia. Uma loucura. Em 2021, nós acertamos a minha saída e foi muito interessante porque eu fiquei pensando como que eu vou fazer essa estratégia de lançamento e eu fiz uma estratégia focada no Instagram. Eu abri o Instagram da agência, com o What's Next, uma coisa assim, meio teaser. E eu pedi para algumas pessoas gravarem um vídeo para mim sobre coisas que eu aprendi na pandemia. E durante um dia eu subi todos esses vídeos, então, pessoas maravilhosas que eu acho assim, que uma generosidade que eu espero também sempre retribuir, sempre busquei na minha carreira também ajudar as pessoas que trabalhavam comigo, as minhas ex-estagiárias, assim, é uma loucura. Todo mundo fala assim, vamos falar com o Iguatemi. Eu falei, minha estagiária tá lá. Vamos falar com você, minha ex-estagiária. Elas brilham por aí. Você fez escola, né? Vai fazendo escola, né? E eu amo isso. Assim, me dá tanto prazer ver o desenvolvimento das pessoas. Quando alguém pedia demissão, eu falava, eu vou sair, eu só queria saber, mas o que você vai fazer? Vai ser bom para você? Eu torço pelas pessoas. Então, quando eu abri a minha agência, eu recebi isso tudo, um carinho tão grande de volta. Costanza Pascolato, Patrícia Carta, a Carol Bassi. As papas, gente, são pessoas todo assim... mundo, Vanessa Rosan. Nossa, foram assim,
8 ou 10 mulheres incríveis que deram depoimento, me mandaram, eu editei, elas aprovaram e eu subi tudo no decorrer de um dia. Tássia Naves, todas foram maravilhosas. E quando chegou no fim do dia, meio que já estava no ar, e aí no meu pessoal eu comecei a falar também. E os clientes apareceram. Que legal! E aí hoje você tem clientes pequenos, de médio porte, clientes grandes. Sim. Como é que funciona? Como é que é administrar todas essas... que é completamente diferente do que você tá sendo PJ, ou tá no guarda-chuva de alguma outra marca, ainda mais as marcas que você tava, né? Sim. Dior, Louis Vuitton, L'Oréal, que são marcas, né, que tem uma estrutura muito maior, que tem um poder de barganha até, como a gente pode falar, maior. Como é que funciona? Qual que é? Vamos começar pela pergunta. Como é que funciona a sua curadoria de clientes? Como é que você acha os clientes que tenham a ver com a agência Priscila Monteiro? Olha, é muito networking, eu acho que a gente tem que circular bastante, conversar muito com as pessoas, mas eu acho que os clientes acabam te escolhendo. É claro que eu faço um pouco de prospecção, eu brinco assim, que eu tenho que contar que eu estou aqui, porque às vezes as pessoas já têm uma agência, já têm um trabalho, mas se elas não sabem que eu estou ali, amanhã pensam em mudar, pensam em ter alguns trabalhos extras, porque também o fato de você ter uma agência não significa que a pessoa vai fazer tudo com aquela agência. Claro, né? Claro. Então, pode fazer um job, né? Exato. Então, eu estou sempre apresentando, contando. E outra coisa que eu faço muito é esperar mesmo que venham, sabe? Porque você, de novo, tipo aquela história que eu te contei, que a Headhunter foi e me indicou. Me convidou, alguém me indicou. Então, eu sempre passo do princípio que você fazer o melhor trabalho que você pode para os clientes, aqueles clientes vão te indicar para as outras pessoas. Eu já tive vários casos assim, de clientes que terminaram, porque também outra coisa que eu aprendi, é claro que você pode ter, é maravilhoso ter um cliente que fique anos e anos e anos com você, mas é da natureza do trabalho que fique um período, vá para outro, volte. Eu já tive cliente que saiu e voltou. E você, no início, tudo primeiro é muito novo. E a gente tende a ficar um pouco emocional nas coisas, porque é muita relação. Me deixando, né? Porque é uma relação muito pessoal, né? Muito pessoal. E não pode ser assim. Inclusive, eu admiro muito as minhas pares, as outras agências. E também eu tenho um pouquinho de receio quando chega alguém falando super mal de uma agência que, poxa, mas eu admiro tanto o trabalho dessa pessoa, o que será que aconteceu? Porque, às vezes, também há uma dissonância entre a expectativa do cliente e o que você pode fazer. Por exemplo, quando eu estava ainda na L'Oréal, não existia influencer, tudo era imprensa. Né? Então, a gente fazia todo o investimento em imprensa, o digital, mesmo imprensa online, era ridículo o investimento que era feito. E isso inverteu, né? O budget mudou totalmente. Mas as pessoas, hoje, a imprensa, ela está numa atividade que continua sendo a de informar, é o que passa credibilidade para os meus clientes. Assim, a imprensa é super importante. E quem ainda tem dúvidas, eu explico que é super importante. E a imprensa, ela não só tem um papel de informação, mas também de criar um ecossistema para você. Então, as revistas hoje, primeiro não são revistas, são marcas, né? Elas fazem eventos, fazem ações. Ontem mesmo eu estava num evento de uma revista com uma marca. Essa marca pediu ajuda para essa revista organizar uma série de ações para mostrar o novo momento do branding. Então, antigamente a revista não faria isso. Então, isso é muito interessante, essa evolução. A gente vê a própria Caras, né? A gente está aqui justamente dentro de uma TV. Quer dizer, eu acho que, na verdade, a gente passou por um momento meio polarizado disso, né? Então, a gente teve uma ascensão dessa mídia social e dessas influenciadoras todas que tomaram o lugar dessas editoras todas, naturalmente, né? E aí, o impresso teve ali um momento que ele não estava entendendo muito, e agora parece que a gente está conseguindo que as coisas aconteçam, caminhem juntas dentro de uma estratégia para um cliente, que é isso que você faz, né? Comunica cliente. Então, é importante ter essa estratégia. E o que eu vejo do teu trabalho, também do trabalho da agência, é que é muito forte em mídias sociais, né? Você é uma pessoa que se comunica nas mídias sociais também. Eu sou uma pessoa que me comunico nas mídias sociais e a gente não é dessa época, né? A gente não nasceu digitalizado, pelo contrário, a gente nasceu em outro cenário.
Mas você absorveu bem isso. E os teus clientes também são clientes que eles performam nas mídias sociais. Então, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, qual a sua maior dificuldade como Priscila para poder estar usando a ferramenta a seu favor e a favor da agência e dos seus clientes, indiretamente, tá? E qual é a maior dificuldade dos clientes? Porque hoje em dia um cliente, ele precisa estar por trás da marca. Ele não basta só criar o produto, enfim, é importante que ele esteja falando da marca. Como é que foi essa mudança de cenário para você? Nossa, uma coisa que eu acho fundamental na nossa carreira é sempre abraçar o novo. Então, imagina lá atrás, quando eu estava na L'Oréal, eu, uma editora de moda, uma editora de jornal diário, super, né, do papel, de repente eu poderia dizer, não, online não. Não, foi o contrário. O online, o que eu tenho que aprender disso aí? Surgiu o Instagram em 2012. Eu estava na Louis Vuitton. Vamos abraçar isso, eu quero entender. Tanto é que eu tenho meu nome no Instagram, Priscila Monteiro, porque eu fui rápida. Eu imediatamente abri no TikTok, eu já não fui tão rápida. Eu sou Priscila _Monteiro _. Eu falei assim, mas Pri, você tá no TikTok? É óbvio que eu tô no TikTok. O único lugar que realmente eu não fui é o YouTube, porque eu acho que você precisa dessa estrutura. Mas assim, a parte de mídias sociais e de você se comunicar, você tem que estar em todos os lugares. Eu até tô me puxando minha própria orelha, porque eu preciso estar mais atenta ao LinkedIn. Então, isso que também é uma ferramenta super importante. Super importante. Super importante. Então, a gente abraçar o novo é muito importante e saber que nessa parte de mídias sociais ninguém vai fazer por você. É óbvio que eu posso ter alguém me ajudando a editar o conteúdo, mas se eu não gravar, ele não tem material. E isso está no meu colo. Não adianta delegar. Então, eu tenho alguns clientes, respondendo a segunda, porque a marca ela precisa ter alma. Então, a agência não é porque ela tem o meu nome. Eu sou, inclusive, sócia de outra agência, que é o Wow Connect, que é uma agência focada em influenciador, com 2 sócias, né, a Ju Passos e a Cacá Wagner. Mas se você não tiver alma no seu negócio, a marca não vai para frente. A gente estava citando marcas de beleza, fundadas por mulheres. Você tem que, de alguma forma, aparecer. E as revistas, as marcas de publicações também. Você, no passado, a jornalista, a minha formação era, o jornalista não aparece. Sim, ficava por trás. Você é o backstage. A estrela é o entrevistado. E os veículos perceberam que não. É bom para mim que eu tenha pessoas fortes que vão falar advocacy, né, para minha marca, para minha revista. E isso é muito importante. Mas as pessoas, respondendo assim, das marcas, é muito importante ter uma frequência ali, uma visibilidade. Entender como funciona a ferramenta. Porque eu acho que, na verdade, a maior dificuldade, porque é tudo muito novo, a gente está falando de um Instagram há 15 anos, que a gente tá 20 e pouco, 15 anos. Menos, então. Entender como funciona, entender o que quer comunicar, porque fica muito com a impressão de que você tem que falar tudo, você tem que expor tudo, e não é isso, né? Você, como agência, sabe mais do que eu, como é importante você ter uma narrativa, como é importante você criar e usar a ferramenta a seu favor, porque senão também se perde dentro desse mundo digital, né? Dos TikToks e dos Instagrams da vida, entendeu? Sim, e assim como as modelos hoje, elas são exigidas, né? É desejável que uma top model, uma modelo, tenha uma vida de mídias sociais. Ela não é um cabide, ela é uma personagem. E as marcas, quando vão contratar modelos hoje, olham muito qual é o Instagram da modelo. Porque eles estão pensando também no que a modelo pode trazer para a marca deles nas mídias sociais dela. Da mesma forma, em agência, eu acho que as pessoas olham, sabe? Mas quem está por trás da agência? Qual é a atuação dessa pessoa? O que ela conta? Porque a gente tende a imaginar que todo mundo nos conhece. Todo mundo sabe isso. E uma estrategista falou assim, você tem que partir do pressuposto que ninguém sabe nada. Você tem que lembrar que a Rita Lobo, de tempos em tempos, ela tem que fazer o arroz soltinho. Como fazer o arroz soltinho? Ela já fez aquilo 50 milhões de vezes. Mas assim, você sempre tem que lembrar que tem gente nova chegando. Né? Como aqui na Caras, a gente não está numa bolha. Não, né? Uma TV, YouTube, isso aqui vai para o Brasil inteiro. Você vai para todos os lados. Mas a gente tem essa crise meio assim, né? De que, ai meu Deus, eu vou falar isso, mas todo mundo já sabe. E, na verdade, não é isso, né? É pensar como ferramenta. Vamos segurar um minutinho só. A gente vai para os nossos comerciais agora e já eu tô de volta com a Pri.
voltando aqui o nosso bate-papo, tô com a Priscila, a gente já falou de várias coisas. A gente falou um pouquinho sobre mídias sociais, sobre comunicação em mídias sociais. E na verdade, Pri, como é que você vê o mercado brasileiro quando a gente fala de moda, de beleza? A gente está vendo vários ícones, né, despontando aí. A gente acabou de vir de um São Paulo Fashion Week e de moda, de beleza. E como você acha que o Brasil está tratando esses talentos? Qual é a sua visão como alguém que está tomando contato com essas pessoas diretamente, vendo as problemáticas e tudo mais? Você é uma pessoa que vê o Brasil de uma maneira otimista? Eu vejo. Eu sou sagitariana otimista sempre. Mas a gente tem que pensar em cases. Por exemplo, semana passada teve o grande desfile da Missy. Sim. Né, do Iron. Uhum. Quem era Missy 5 anos atrás? Sabe? E hoje é esse grande sucesso. Então, quem vai estar daqui a 5 anos? Pode ser alguém que hoje está ali humildemente criando alguma coisa como era estava 5 anos atrás. Né? Então, eu acho que, claro, tem marcas como a da Sasha, né? Já sai com uma vantagem, você é a Sasha. Mas não é todo mundo assim. E eu vejo um movimento também, e de muito respeito pelos editores de moda, como você, por exemplo, a Dendezeiro, ou o Ateliê Mãos de Mãe, que são meninos jovens incríveis. De Salvador, que não é nem de São Paulo, né, e que conseguiram uma voz e um espaço, uma comunidade super incrível. Né? A gente se encontrou no São Paulo Fashion Week, no backstage do Dendezeiro, e eu lembro que eu falei pro Izan e pro Pedro, que são os fundadores, olha, essas influencers aqui gostariam de ir. E eu fiquei, assim, fascinada com a resposta. Mas, Pri, a gente olhou, elas não nos seguem. Você acha que realmente elas... Gente. Porque, assim, a gente tem tanto pedido da nossa comunidade, dos nossos amigos, da marca. Sim. Eu falei, esquece. Claro. Já vou declinar. É isso mesmo. Sabe? Então, é muito isso. Você consegue, hoje, com as mídias sociais, atingir, ter o seu círculo de amigos, de fãs e de clientes da marca. A sua comunidade mesmo, a sua comunidade. Né? E a imprensa está muito aberta a abraçar esses talentos, a apoiá-los. Por exemplo, o Nordeste, né, que é uma plataforma fundada... Daniela Falcão tem programa dela, já veio aqui, a gente já conversou. Sim. É maravilhoso, porque eles conseguem lançar luz sobre marcas que antes a gente não tinha essa visibilidade. E as pessoas estão buscando essa autoria, essa coisa muito própria, como a Coterie em New York, que é uma feira mundial desde os anos 60 em Nova York, com, sei lá, acho que eles têm em torno de 800 expositores, então vão todos os buyers, os compradores das multimarcas, das lojas de departamento dos Estados Unidos, passam por essa feira em Nova York, e eles estão com uma curadora no Brasil, de olho no Brasil, porque eles precisam trazer novos talentos e marcas que tragam uma proposta diferente, muito apelo com a sustentabilidade. Isso é fortíssimo, importantíssimo hoje em dia. Ter uma coisa autoral que não seja cópia, que seja algo realmente diferente. E o Brasil é muito rico, né? O Brasil na verdade, é um continente, se a gente for pensar, né, Pri? Não então, a gente tem muita coisa para explorar. Explorar no bom sentido. Explorar como ideia, como DNA, como algo novo. Porque, na verdade, é muito louco, gente. Porque mídia social e tudo isso que a gente está vivendo é muito democrático. Mas aí a gente consegue perceber que é tudo muito do mesmo, né? Aí quem não faz o do mesmo consegue ter um destaque, principalmente nessas ferramentas de comunicação. E aí, Pri, uma delícia bater papo aqui, conversar, mas eu queria indo já pro final do nosso bate-papo, eu queria que você falasse primeiro, como é que você vê a agência daqui 10 anos, a sua agência? Eu sei que 10 anos é bastante tempo hoje em dia, né? A gente deveria fazer assim, daqui 1 ano, mas vamos colocar um pouquinho mais. Pegando essas marcas lendárias, que são a Cincy, né? A Cincy, que a marca existe. Como é que você vê a agência e como é que você vê o mercado? Você acha, por exemplo, que a gente vai partir para outras ferramentas de comunicação que a gente não faz nem ideia que existam hoje em dia? Eu acho que esse senso, por exemplo, de criar as suas comunidades, né, de você criar ações, uma coisa que a gente tem feito com marcas de beleza, que a gente faz muita atividade física. Mas o que isso tem a ver com o skincare? É um momento que você está todo mundo junto fazendo uma aula de bike. E depois a gente vai conversar sobre o skincare. As experiências. Esse momento de engajamento eu acho muito importante.
você ter alguém que é a parte interna, né, do marketing das marcas, que cuide das redes sociais e da resposta às pessoas, isso é tão importante, é tão valioso. Acho que as pessoas não dão o devido valor a alguém que entra em contato com a marca. Aquilo é muito rico, aquilo é muito valioso. É um tempo dessa cliente que está sendo colocado ali, né? Uma energia, né? Sim. E criar a sua turma. Aquilo que o Dendezeiro falou, mas ela nem nos segue. E tá tudo bem, ela pertence a uma outra turma. Mas a gente tem a nossa turma e vamos fortalecer e valorizar quem está com a gente. Daqui a 10 anos, eu gostaria muito que a minha agência estivesse com marcas muito admiráveis, cada vez marcas, não são marcas globais, eu acho que marcas que façam a diferença e que tenham uma visão estratégica, porque às vezes as marcas nos procuram com ideias assim muito utópicas, ideias muito ingênuas até, de achar, mas você é tão bem relacionada, você conhece... Que é um milagre. Exato, mas gente, milagre não tem. Não é por aí. Então, agora tem um outro lado do mercado que eu tô achando assim um pouco feio. Eu brinco assim, gente, parece que o taxímetro tá ligado o tempo todo. Porque eu acho que às vezes as pessoas estão muito assim, mas então vou te mandar uma proposta, Eu falo assim, mas ninguém mais faz nada espontâneo, porque isso é legal e dali a gente vai poder fazer outras coisas. Então, eu acho que também a gente tem que olhar um pouco com mais generosidade e abertura, porque se uma marca também for pagar para fazer tudo, ela não vai conseguir fazer. Não vai. Então, essa compreensão, não, mas eu gosto dessa marca, eu vou fazer. Ela me traz outras coisas, eu tenho uma boa troca, é algo que está crescendo, é conseguir ver, né, o humano da coisa. Exato. E esse jogo de apoio. Porque amanhã eu tenho um evento e essa marca vai poder me apoiar. De repente ela não vai me dar dinheiro, mas ela vai me dar alguma coisa que vai me ajudar. Sabe? Pensar um pouco mais aberto, não pensar só no assinar cheque. E no cheque, né? E Exato. no Pix. Agora é Pix. Faz o Pix, gente, maravilhoso. É só no Brasil essas coisas, né? Muito bom. Mas é isso, gente. Pri, brigadão. Obrigada Paula, pelo seu tempo, pela sua energia, por estar aqui com a gente. Está sempre muito convidada. Venha sempre contar todas as novidades. E eu sigo a Pri. Enfim, a gente troca e se encontra aí nessa nossa vida de moda e beleza. Te agradeço muito. Espero você na próxima. Muito obrigada e obrigada, Caras. Obrigada. Gente, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e nos nossos próximos convidados.